Fala pessoal, tudo bom? Slade Wilson aqui e hoje, pessoal, nós vamos falar um negócio muito interessante, viu? Também respondendo pergunta de inscrito, hein? Vamos lá. Pessoal, o que acontece? Lá nos comentários dos vídeos, é muito comum o pessoal me perguntar sobre como que eu faço para contar itens no Excel, como é que eu faço para fazer qualquer tipo de estatística no Excel. É muito comum essas perguntas, tá? E eu recebi uma pergunta falando assim, Slade, eu já entendi como é que faz para contar, mas dá para contar um item específico, né? E dá para contar um item específico, né? Por isso que nós trouxemos aqui essa planilha. Vocês sabem, né? Das melhores, eu trouxe sempre planilha das melhores coisas do mundo, né? Então aqui coxinha, pastel, chocolate, sorvete, tá no top das coisas mais legais do mundo. Já falei pra vocês, hein? Coxinha é elogio. Se alguém falar que você é a coxinha da minha vida, casa, porque coxinha é tipo um dos maiores elogios do mundo. Enfim, vamos lá. Vocês sabem contar, então vamos contar. Vou até contar aqui embaixo, ó. Eu posso saber quantos itens eu tenho na minha lista. Pessoal, não estou falando de soma de quantidade de itens vendidos ou total de itens do pedido. Isso aí a gente pode até ver mais pra frente, né? Se você tiver interesse nisso, coloca aqui nos comentários que aí a gente analisa e faz junto. Mas aqui eu só estou contando quantos registros eu tenho, ok? Então, ó, a gente pode usar a funçãozinha conte num, caso eu queira utilizar uma coluninha numérica, né, com conteúdo numérico, ou eu posso utilizar a função conte valores, e aí tanto faz, eu posso selecionar tanto colunas numéricas quanto colunas com texto. Na verdade, a função conte valores, ela serve para contar células que têm valor, então tanto faz. Nesse caso, a única observação é evitem pegar o título, tá? Porque senão você vai ter sempre a quantidade de itens mais um, tá bom? Então é só uma observação aí, um erro até comum. Então vamos lá, eu sei que eu tenho 10 itens na minha lista. Tanto pelo... até colocar do lado, vai que aí vocês veem aqui, ó. Esse aqui é o conte. Opa, conte num e este é o conte valores. Pronto. Só que as pessoas me perguntam assim, Slade, eu entendi, né, como é que conta tal, mas eu não quero contar tudo. Eu quero contar um item específico. Por exemplo, eu quero saber quantas vezes o pastel aparece na minha contagem. E aí, gente, entra uma junção de conceitos, né? Eu sei que para contar as coisas eu uso conte alguma coisa, né? Aqui é conte num, conte valores. E nós já vimos a ideia do se, né? Não estou falando da função se, estou falando apenas da ideia da condicional se. Então, a ideia básica de contar alguma coisa específica é juntar a operação, que é o conte, com a condicional se. Então, nesse contexto, a gente construiria naturalmente aqui ó, um conte se. A única questão é que tem um pontinho no meio. Ó. Então, a função que faz essa brincadeira é conte.c. E como é que funciona a função conte.c? Bem tranquilo, tá? Ó, igual conte.c. E você vai ver que a função pede dois argumentos. Ó, o intervalo. O que é esse intervalo? Esse intervalo é a área que eu estou avaliando. É a área que eu estou tratando para depois fazer a contagem. E nesse caso, por exemplo, eu quero saber por item, né, por produto. Então eu quero saber quantas vezes o pastel apareceu. Então a área que eu estou avaliando, pessoal, é a área dos produtos. Percebe? Porque eu estou avaliando estes itens aqui. Para chegar no segundo argumento. O segundo argumento é qual é o critério? O critério que me interessa é o pastel. Então eu vou abrir aspas duplas, pois se trata de um texto, pastel. Ah, Slade, mas você fez com letra minúscula. Gente, não tem problema, tá? Aqui nesse contexto a gente não tem aquela ideia do case sensitive. Tanto faz ser maiúsculo ou minúsculo. A única observação é que se for um item que tem acentuação ou espaço, né, no caso de um texto, um nome, aí você tem que obedecer, senão não funciona, tá? Mas maiúsculo ou minúsculo não faz diferença. Então olha que bonitinho, ó. Eu vou contar todos os itens deste intervalo se o valor do item for pastel, o valor da célula, né, for pastel. Então olha como é que a gente lê de novo. Eu vou contar todos os itens deste intervalo se o valor da célula for pastel. A coisa mais linda. Vou dar Enter aqui, ó. Pronto. Eu já sei que pastel aparece duas vezes na minha contagem, ó. Um pastel aqui e um pastel aqui, ó. Se fosse coxinha, vamos ver coxinha?
coxinha. Olha lá, aparece 4 vezes. Ah, Slade, mas... Não, isso aqui já é lindo, hein? Por si só já resolveu o nosso problema. A questão é que acabou? Não acabou, né? Assim, imagina que você tenha que fazer, deixar fixo o valor, o valor do item que você está procurando, eventualmente isso aqui vai te dar muito trabalho. Então a gente pode colocar assim, ó. Por exemplo, sorvete. E aí aplica a função aqui, ó, Cont C. Eu vou procurar. Qual é o valor do meu intervalo? O que eu estou avaliando? Os produtos. E qual é o meu critério? É o que está aqui na célula. Olha lá. Então, sorvete aparece uma vez. E se fosse, deixa eu ver, suco? Suco aparece 2 vezes. E se fosse pastel? Olha lá, 2 vezes também. E se fosse coxinha? 4 vezes. Gente, coisa mais linda do mundo, tá? Isso aqui já te permite criar uma série de estatísticas, que permite que você faça um monte de coisa interessante, tá? Aliás, aqui vamos fazer um negócio bem bonitinho, ó. Puxar aqui para baixo. Sabe o que mais dá para fazer aqui, pessoal? Gerar uma espécie de estatística, né? Porque pensa comigo, ó, deixa eu colocar esses valores aqui do lado, ó. Esses dois aqui do lado, tanto faz, né? Que eu estou usando os dois aqui, mas tanto faz. Imagine que eu queira saber quantos por cento dos itens são de coxinha. Então, olha o que eu faço, ó. Eu pego o valor da coxinha e divido pela quantidade de produtos, de itens que eu tenho. Então, eu vou ter aqui de forma muito simples a ideia de que 40% dos itens que eu tenho aqui são coxinha. Coisa simples. Gente, uma divisão simples, tá? Se eu mudar isso aqui para sorvete, olha lá, 1% dos meus itens, perdão, 10% dos meus itens é de sorvete. E se fosse de pastel? Olha lá, 20% dos itens são pastel. Se eu trocar um aqui para pastel, quer ver? Ó, eu vou pegar um chocolate e vou fazer virar pastel. Olha lá, mudou a estatística, tá vendo? Então isso aqui torna nosso trabalho muito interessante, muito bacana, né? E se fosse o caso, eu poderia tranquilamente, quer ver, ó, vou copiar os itens, vou colar aqui, do jeito que você já conhece, vou simplesmente remover as duplicidades, tá? Dados, remover duplicatas, eu vou continuar com a minha seleção atual, ok, pronto, isso aqui é só para eu não ter que digitar de novo, tá, gente? E aí, o que eu vou fazer, ó? Eu vou fixar minha referência e vou arrastar. Olha lá que bonitinho. Porque aí eu vou ter a estatística de todos os itens, né? E aí eu sigo a mesma ideia, eu simplesmente venho aqui, ó, vou fixar novamente aqui a minha quantidade, né? E arrasto. Olha lá, gente, que bonitinho, ó. Simples assim. E aí ficou interessante, porque se eu vier aqui digitar coxinha, olha o que vai acontecer, ó. Ele já vai ajustar as minhas estatísticas, tanto de coxinha quanto de pastel, tá vendo? Então agora, se eu estivesse utilizando aqui uma verificação de toda a coluna, aqui ó, se ao invés de pegar aqui ó, B2 até o B11, se eu pegar a coluna inteira aqui ó que bacana, isso aqui já seria suficiente para eu ir digitando eternamente meus itens aqui e ele sempre refazendo as estatísticas. Tudo bem, pessoal? Então hoje algo bem simplesinho, tá? Aprendemos que é possível sim eu fazer uma contagem de item específico, ok? Função cont.c. De quebra a gente revisou aqui a função continum e a função conte-valores e ainda fizemos uma brincadeirinha aqui com a geração de um percentual, né? Ah, revisamos também o remover duplicatas. Certo, pessoal? Olha que bacana, um tempo tão curtinho deu para ver tanta coisa legal. Beleza, pessoal? Se você tem alguma dúvida, não esquece, ó, se inscreve aqui no canal, deixa no comentário, que a gente está numa pegada legal de responder pergunta dos inscritos e, de repente, a próxima pergunta respondida é a tua. Beleza, galera? Grande abraço, viu? Até mais. Tchau, tchau.